Este programa é livre para todos os públicos. Horas, 1 minuto. Bom dia a todas e todos. Iniciando mais uma edição do Paralelo 30 ao vivo nas emissoras 106,7 FURG FM e FURG TV, canal 15 da NET. E também aproveitando para divulgar, quem não tiver a possibilidade de acessar a TV pela NET, pode fazê-lo pelo site da universidade, através do streaming. O site www.furg.br. É só acessar e nos assistir por ali também. Muito obrigada, Rafa. Obrigada, cafezinho, coisa boa. Gente, aqui, ó, eu preciso falar sobre isso. Já botei, tá tudo ok. Aqui, ó, preciso falar sobre isso, embora, a gente sempre, ele já tá rindo, né? Porque se sabe o que vamos falar hoje, né? O pessoal já deve... vou ligar o Paralelo, porque eles vão falar sobre o clima de novo. É impossível não falarem. Né? Tá aí, a temperatura agora, nesse momento, 11h02 da manhã, é 9,2. A sensação térmica é 5,3. Tá? E deixa eu aqui olhar. A umidade relativa do ar é 92%. Eu vou te dizer o que te disse de manhã, 6:45 da manhã, quando a sensação era menos 0, alguma coisa, que eu mandei mensagem pro Rafael Viana e disse assim pra ele: cuidado com o que tu pede. Pô, 7 da manhã. 7 da manhã mandando mensagem. Mas eu imagino que no cassino tivesse muito frio. Tá, sim, essa leitura que a gente traz aqui sempre do RG Pilots é ali da estação da praticagem da Barra. Sim. Então tem uma diferença de uns 2, 3 graus, imagino eu, para perímetro urbano. Nem sei se tem tanto não, pensando bem, acho que né? Não. Mas agora... Mas assim, pessoal, mas, cara, quando vocês acordarem de manhã incomodados com o frio, lembrem desse nome, Rafael Viana. Cara, pedir... que isso, meu? Tá incitando ódio. Já pensou? Pô, que isso, cara? Mas isso é o papel da mídia tradicional, né? Não faz isso aqui na 106, não faz isso aqui na 106, não. Tá certo. Não faz isso comigo. Né? Dá licença, por favor. Cara, mas aí que tá, meu. Assim, eu gosto de um friozinho. O problema dessa cidade, desse clima que a gente tá agora, é que ontem de manhã eu saí pra trabalhar de manga curta. Quando eu saí pra almoçar aqui da rádio ao meio-dia, eu já achei que tava um pouquinho mais fresquinho pra manga curta. Né? A tardinha, mas eu segui de manga curta da tarde. Nossa. A tardinha eu tava muito arrependido. Muito. Nossa, cara, que isso? A temperatura troca muito bruscamente. Olha o que foi de ontem pra hoje, de manhã pra agora, de manhã. Aí alguém me disse agora há pouco, mas deu no jornal que ia mudar. Eu disse, gente, sim. Por favor. Nossa senhora. Vamos falar sério, deu no jornal? É do nada. Quanto tempo estão noticiando? Toma teu inverno aqui. Exatamente, toma, tá aqui. Tá gostoso, tá gostoso, mas tá frio. As previsões não vêm acertando e previsão eu gosto é isso meu cabelo mesmo. ficar bonito, olha só, ó. Fica sequinho, sedoso ali, ó. Pra lavar uma vez só, economiza o shampoo. Tá certo, tomou um banho, tá bom. Tá louco. Mas é isso, né? A gente foi pego de surpresa. Né? Tá louco. E também esses dias perguntei brincando, acho que foi no dia que entrou o inverno. Entrou o inverno e veio, acho que era o vento norte, se não me engano, vi na explicação ali meteorológica, que trouxe calor, né, para nós. No dia que entrou o inverno.
E aí eu perguntei brincando, mas o Bolsonaro cancelou o inverno, também não nos avisou. E agora, acho que ele liberou o inverno, tá liberado e chegou para nós aqui, Rafa. Okay. Mas é isso, tá ok? Pelo menos a estação e a temperatura estão condizentes neste momento no Brasil, né? Pelo menos em Rio Grande está tudo ok, tá? Tem coerência nisso aí. Tem, realmente. Esse é o tipo de inverno que a gente via no Rio Grande do Sul, né? Acontecendo esse nosso clima aqui que eu acho que o nosso clima a gente tem que se basear muito mais pelo Uruguai do que pelo resto do Brasil, né? Porque a gente sempre vem essa frente fria aqui de baixo, né? Então, tem que ver como é que tá o Uruguai ali um pouco antes, principalmente aqui em Rio Grande, né? Que a gente pega pela praia aqui o clima. Tem que ver como é que tá o clima ali pra baixo no Uruguai, que a gente já sabe que daqui a alguns dias vai chegar aqui, né? Geralmente o vento vem de lá. Mas... Então tá, Rafa, olha aqui, 11 horas 6 minutos. Hoje é dia de Política e Sociedade, aqui no Paralelo 30. Estamos aguardando o Cristiano Engel, que já deve estar a caminho e nos ouvindo. Deve estar nos escutando. Tem recado dele aqui, Rafa, não abri ainda. Na Ponte dos Franceses chegando. Olha aí. Tá? E já te xingou. Pô, Rafa, frio? Pô. Olha aí, Rafa. Cuidado quando sair do Paralelo agora, tá? O pessoal tava brincando, tá? Pois cara, estão incitando ódio, cara. Que coisa feia. Mas é isso. O Cristiano Engel, que bota açúcar no café de vez em quando, é chamado. Atenção. Rafael Viana chama o frio. Vou procurar outro emprego, na real, lá no governo do Bolsonaro. Vou ver se não estão precisando de ninguém para transportar mala de cocaína para Espanha ou coisa parecida. Rafa, o que foi isso? Parece conversa de comadre. E de fato, né? Mas enfim. Cara, abriu o país pela manhã, tá lá. Conta o que tá acontecendo. Militar brasileiro levava 39 quilos de cocaína em avião da FAB dentro de uma mala de mão sem esconder. A Espanha agora tenta descobrir o destino final da droga, que foi descoberta durante uma escala do avião reserva da presidência em Sevilha. O militar está preso e será processado. Tá aí, cara. Guarda Civil Espanhola deteve nessa terça-feira no aeroporto de Sevilha um militar brasileiro de 38 anos que transportava, então, 39 quilos de cocaína em um avião da FAB. Gente, vocês sabem o que é 39 quilos de cocaína? Imagina o que é 39 quilos de farinha, pra ter uma ideia. 39 quilos, ponto, tá? Não, mas é que seja do que for, agora é um pó, né? Tipo, pra tu imaginar essa quantidade, cara. Gente, né? Então tá ali, ó. Era pra uso pessoal, avião da FAB integrado à comitiva do presidente Jair Bolsonaro, segundo confirmam fontes da corporação policial. A prisão ocorreu durante uma escala do avião reserva da presidência em Sevilha, no sul da Espanha, rumo a Osaka, onde Bolsonaro participará da reunião do G20. O Ministério Brasileiro de Defesa emitiu nota confirmando a detenção do militar por tráfico de entorpecentes e anunciou a abertura de um inquérito para apurar o ocorrido. O Bolsonaro também escreveu um tweet sobre o fato, óbvio, porque é a comunicação oficial de Brasília agora. Né? Fontes da Guarda Civil, né, disseram que a detecção da droga e a posterior detenção do militar ocorreram quando os membros da tripulação e suas bagagens passaram pelo controle alfandegário obrigatório após a chegada a Sevilha. Ao abrir a mala de mão, os agentes encontraram 37 tijolos de 1 quilo cada. Abre aspas, não estava nem mesmo escondido entre as roupas, disseram fontes da guarda. As autoridades da Espanha agora querem saber qual era o destino final da droga. O militar foi levado para o comando da Guarda Civil na capital andaluza e na quinta-feira passará à disposição judicial para responder por crime contra a saúde pública. O Ministério da Defesa disse em seu comunicado que repudia os atos do militar e que colaborará com as autoridades espanholas na investigação. No Twitter, Bolsonaro disse que pediu ao ministro da Defesa que preste imediata colaboração à polícia espanhola. Após o incidente em Sevilha, a presidência alterou a rota da viagem de Bolsonaro ao Japão, segundo o portal UOL. Após decolar de Brasília, Bolsonaro fará escala em Lisboa, em vez de Sevilha, segundo constava em sua agenda no final da noite de terça. O gabinete de imprensa do presidente não explicou o motivo da mudança. Não é a primeira vez que membros da FAB usam sua condição de militares para traficar drogas. Em abril, o Tribunal Superior Militar decretou a expulsão da corporação de um comandante pelo transporte de 33 quilos de cocaína numa aeronave militar que se dirigia à França em escala nas Ilhas Canárias. Outros 2 colegas do comandante já tinham perdido postos por sua participação no caso ocorrido em 1999. Olá, Cris. O comandante foi condenado a 16 anos de prisão por integrar uma rede especializada no tráfico internacional de cocaína com a ajuda de aviões da FAB. Eita. Então tá aí, ó. Tá. Se não me quiserem mais falando do frio aqui no Paralelo, vou trabalhar lá. Tu cuida, não fala essas coisas que as pessoas acreditam. Acreditam, né? Vou trabalhar. Trabalhar carregando maleta. Ontem, quando li, não tinha ainda... Quando eu li, foi em seguida, assim, da divulgação.
ainda não tinha sido permitida a divulgação do tipo de droga e nem da quantidade. Agora, de manhã, o Rafa me traz essa notícia. Pô, cara, 39 quilos de cocaína, cara. Que é isso, meu? E lembro que na notícia onde eu li, eu não lembro agora qual foi o portal, mas dizia que isso, dizia o óbvio, mas a gente fica repetindo o malão, óbvio. Né? Que isso não está colaborando com a campanha de melhora da imagem, assim, da presidência do Brasil, né? Não está colaborando muito. Mas o que tava? Não sei, assim, eles estão numa campanha, a gente não sabe ainda qual é a metodologia. Na visão deles. Assim, tá. Pois sim, eu não vi melhorar nada. A assessoria da presidência. A assessoria da presidência disse isso, assim, que não foi legal. Primeiro, que não foi legal o presidente Jair Bolsonaro falar sobre, porque ele tuitou sobre, e aí foi aí que eu acho que se espalhou mais a notícia. A assessoria da presidência disse que não foi muito legal ele falar sobre, porque ele puxou o problema para o colo dele. Oi? Mas ele estava no avião, gente. O avião era a serviço dele. Não entendi. E também disse isso, que isso prejudica um pouco, tá? Essa campanha de melhoria da imagem do Brasil internacionalmente. Então, um pouco. Tá bem. Tá bem, né? O que a gente vai dizer? O que eu vou dizer? Bom dia, Cristiano Henrique. Bom dia, Deca. Tudo bem contigo? Tudo bem. Bom dia, Estamos Deca. aí. Bom dia, Rafa. Bom dia, Nenes Limes. Bom dia, Pedro. Bom dia quem nos ouve, quem nos assiste nesse momento. Chega Vocês esse botando momento aqui. açúcar no café. É açúcar. Isso aqui não vem do avião da FAB, né? Não vem do avião da FAB e cresce. Só para deixar claro, isso é açúcar. Pedi pra tu dar uma levantadinha no teu mic. No microfone. Isso. Aí. Capaz é alto. E para quem me critica, eu tô colocando açúcar no café. Coloco mesmo, diz assim. Enfim, né, para tentar aí, que eu venho ouvindo, já fiz a crítica aí ao Rafa. Já recebi uma xingada aqui. Eu agradeço porque, puxa vida, nós estamos no fim de junho. Se o frio iniciou agora, contando de ontem, se o frio iniciou no dia 25 de junho, estamos no lucro. Não me lembro agora se foi o ano passado, acho que foi o retrasado, já é quase verão de novo. Que o inverno começou em abril e foi até novembro, agora nós estamos no lucro. Não é? E, enfim, só para não perder aí o assunto reclamando do frio, veio só com esse moletomzinho aí, ó. Não, tem uma camisa. Ah, tá. Um pullover. Um pullover. Meu pullover é térmico. Eu vim de cachecol também. E o casaco ficou no carro, porque agora, perto do meio-dia, aquece um pouquinho. Só para não perder o assunto que vinha tratando, para deixar para quem nos ouve, quem nos assiste... Só a gente fazer uma pequena mudança. Se fosse o avião da FAB de viagem presidencial do presidente Lula, qual seria a opinião de quem nos ouve e quem nos assiste nesse momento? Boa reflexão. Ou se tivesse encontrado 39 quilos de cocaína dentro de uma universidade, já que virou inimiga do governo, que é lugar de balbúrdia, de andar pelado e usar droga, como diz, infelizmente, o ministro da Educação. Qual seria a opinião das pessoas, ou pelo menos de algumas, se fosse encontrado nessas outras formas e não com um militar que, e aqui não é nenhuma generalização, mas infelizmente se coloca como o berço da moralidade e da correção. Não, e a gente bate nessa tecla porque foi parte da campanha, né, da atual presidência, justamente isso, né? O combate às drogas, toda essa, como é que eu vou dizer, essa idoneidade, né, da carreira militar, dos militares e tal. Então, tipo, agora cara, tem que bater no marketing deles. O Cristiano tocou na questão do Lula, eu só quero trazer uma ironia, tá? No mínimo uma ironia. A aeronave onde estava, estava a serviço da presidência e onde foi preso esse militar, o nome da aeronave é Aerolula. Foi batizado de Aerolula. É, o Aerolula. Ah, tá aí, então. Tá explicado. É por isso. Já tava no avião. Já tava isso aí. Tá desde a época do Lula. A Dilma ficou os 4 anos dela lá e nunca descobriu essa mala. Tava lá no compartimento de carga. Comunista é assim. Tava escondido. Descobrimos, então. Quando eu li aquilo... Putin tava guardando essa mala lá no Quando eu li aquilo, eu digo, gente, é no mínimo irônico, né? Mas tá bem. Eu acho que foi o Glenn Greenwald que deixou dentro do avião da FAB no tempo do governo Lula. Só pode ter sido. Na verdade, deve ser fake news, né? Na verdade, acho que a Guarda Civil espanhola tá publicando fake news. Acho que é hacker. É hacker. Os hackers colocaram a mala lá. Quem tweetou? O hacker. Né? Olha, Tchê, já que vocês falaram no Lula, vou trazer só mais uma manchete, então, de início de manhã pra nós aqui também, ó. Ontem a gente tava esperando o STF, né, pra ver se eles iam julgar lá
né, um novo pedido aí de liberdade do ex-presidente Lula. E agora a gente tem aqui uma notícia: o STF mantém Lula preso e adia a análise de suspeitas sobre Sérgio Moro. A maioria dos ministros da segunda turma do Supremo rejeita a proposta de Gilmar Mendes de colocar ex-presidente em liberdade até que se vote a suspeição do ex-juiz da Lava Jato. Pois é. Então ainda segue, né? Segue esta novela lá no STF. E, Rafa, já que falamos do Glenn, ontem ele esteve na Câmara dos Deputados. Eu consegui assistir um pedaço, não consegui assistir tudo. Eu consegui assistir alguns trechos e... Enfim, podemos comentar um pouco sobre isso agora. Vou trazer só mais uma manchete também do Sul 21, que diz: na Câmara, Glenn Greenwald afirma que, apesar de ameaças, nada deterá a Vaza Jato. E assisti algumas falas dele nesse sentido e foi incrível, assim, incrível. Admiro mais ainda. Ele ficou 6 horas, mais de 6 horas, 6 horas e meia, acho que chegou a audiência ali que ele participou. Sim. E a paciência daquela pessoa para ouvir aquele monte de absurdos, ter que falar para deputados eleitos que juraram a Constituição o que é democracia, o que é liberdade de imprensa, é algo assim. Deu aula de direito constitucional para muito político lá, né? Aula de direito constitucional, uma aula de jornalismo, né? Acho que o papel que vem cumprindo é muito importante. E, enfim, quem acompanhou ontem as respostas que ele deu a alguns deputados e deputadas foram sensacionais. Eu só vou pegar um caso, aquela deputada que perguntou sobre os áudios, se ele não iria divulgar os áudios. Nossa, aí ele disse, né, resumindo aqui, que vai divulgar, mas que o trabalho jornalístico requer tempo, uma análise, e não sair divulgando de qualquer jeito. Mas que ela se arrependeria de solicitar esses áudios que para o partido dela e para ela não serão bons. Olha aí, rapaz. E acho que é importante também que ele disse que eu não tenho medo de ameaça, né? Os jornalistas estão trabalhando no material. Eu acho muito importante nós reforçarmos isso, né? O respeito à liberdade, coisa que não vem acontecendo. Temos aí o caso recente do Paulo Henrique Amorim, afastado da Rede Record, depois de 14 anos apresentando o programa aquele que eu não me esqueci o nome, de Domingo à Noite, concorrente do Fantástico. O afastamento, a solicitação de afastamento da Sherazade no SBT por parte do cara da Havan, que é outro absurdo. E outros afastamentos aí que agora eu não me recordo, mas temos outros afastamentos de jornalistas em órgãos de imprensa por pressão do atual governo. Então, quando se falava aí, óbvio que equivocadamente, que os governos de Lula e Dilma eram comunismo, que era stalinismo, que perseguiam isso ou aquilo, que era Venezuela, muito pelo contrário. Nunca teve um jornalista sequer com qualquer tipo de assédio ou perseguição, coisa que em 6 meses de governo nós já estamos vendo, e muito. Diga-se de passagem, né? Assim, tu tomar a liberdade de imprensa é justamente uma das características de outros governos ditatoriais em outros lugares. Exatamente. Né? Até retomando e comparando com o caso que a Deca trouxe, né? Da fala do Glenn Greenwald na Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados, que a bancada do PSL solicitou que não fosse transmitido pela TV Câmara. Por quê? Então, mais uma vez, a censura, né? O que a gente deve prezar numa democracia, que é a transparência, que é a clareza, cada vez mais vem sendo tolhido por este governo, o que não nos surpreende. Um presidente que sempre defendeu ditadura, um presidente que sempre defendeu tortura, um presidente que apoiava os ditadores da América Latina, um presidente que faz tudo o que faz, não surpreende. Todo mundo que votou nele sabia disso. Eu ia dizer o seguinte: os caras querem ameaçar aqui no Brasil o Glenn Greenwald. O cara foi perseguido pela CIA, foi se encontrar com o Snowden em Hong Kong para conseguir pegar o material que o Snowden ia divulgar. Tá? Mano, tu não vai ameaçar o cara com um miliciano do governo Bolsonaro. E tu sabes que ontem ele falou sobre isso, né? Um dos deputados também vergonhosamente disse: se o senhor fizesse isso que está fazendo... Olha, gente... Ele falou isso. Se o senhor fizesse isso que está fazendo aqui nos Estados Unidos, estaria preso. E aí, quando foi a vez dele de responder, ele disse: não estaria preso. Não está preso. Eu, inclusive, fiz o que eu estou fazendo aqui, fiz nos Estados Unidos. Sim. E recebi... O cara divulgou os segredos da CIA. Todos os prêmios de jornalismo que existem lá. E continuo indo lá a convite para visitar o país.
Então, e aí, por óbvio, o deputado não aceitou a resposta, assim como esta deputada que pediu, quero que o senhor reproduza agora os áudios, se tiver. E aí foi quando ele disse, não, nós vamos reproduzir quando tiver que reproduzir. E acho que a senhora vai se arrepender de ter pedido isso. Ela se levantou, disse que aquilo ali era uma palhaçada, foi embora. Então, isso assim, e aí, daqui a pouco a gente pode também falar de democracia como tem deputado mal preparado, né? Que me lembrei disso, assim, vendo aqueles trechos ali. O quanto a nossa democracia é frágil, o quanto ela está longe. Aquelas pessoas que estão ali, eleitas, estão muito longe de entender o que é uma democracia. Né? Isso nos entristece muito. Né? Olha aqui, 11h20, Cris, Rafa. Nem sei se vamos chamar música. Música? Rafa tá pedindo uma musiquinha só pra gente ajustar as câmeras ali, pode ser? Tá meio tortinho. Tá meio, né? Só um pouquinho. É que, né, aqui a gente tem ali um passo valioso, aquele ali. Ligeirinho de 3 minutos. Pessoal. 3 minutinhos de musiquinha. Vai lá, Rafa, bota a música, ajusta a câmera. Beleza. Por favor. Tantas horas, por que te demoras para chegar? Eu posso pedir para o tempo, eu posso esperar mais um pouco, eu posso pedir para o tempo. Eu posso esperar mais um pouco, mas os sonhos dos loucos também são bem loucos e não nos revelam a hora que irão acabar. Tem flores, a casa te espera nas cores mais lindas, é a casa que há. Tem lenha pro fogo, tem fogo aceso, tem vinho bem tinto e branco tem tantos, tem ninho prontinho pra nos aquecer. É ninho, ninhada, não quero mais nada, há telhas de barro se a casa chover. A sala tem flores, a casa te espera nas cores mais lindas, é a casa que há. Como a primavera, felicidade virá. 11h24, ouvimos aí Paola Kirst com Inverno, composição dela e de Carlos Medeiros, nosso querido. A última vez que tocamos a música do Carlos Medeiros e da Paola aqui, demos um bom dia ao Carlos e ele, não te comentei isso, acho. Não, acho que não. E deu menos de um minuto, meu celular acendeu a luzinha e era o Carlos me mandando uma mensagem. Faz tempo que não te dou um bom dia.
E pensei que ele tinha nos ouvido aqui. Ele não tinha nos ouvido aqui. Ele é só querido mesmo. É só querido. Entendendo? Não, e ele ouviu. De alguma maneira, ele ouviu. Sim, ele ouviu no universo. Acabamos de te dar bom dia. Ele, onde? Eu disse, não posso acreditar, né? Então, pode ser que ele esteja ouvindo hoje. Ele é muito lembrar querido. Isso. É um queridão, uma pessoa muito especial, né? E o Cristiano lembrou, Rafa, de algo que a gente vem divulgando aqui, mas vamos reforçar. Show de Pedro Borghetti, nesta sexta-feira, no Espaço Mahadeva, lá no cassino. É às 9 horas da noite o show. E tem ingressos já disponíveis. Não sei se ainda está esse valor, R$20 o ingresso e R$35 o ingresso com o CD já. Né? E a gente vem divulgando e também fazendo alerta para o pessoal. O Espaço Mahadeva é um espaço para aulas e práticas de yoga, então não é um espaço muito grande para eventos, para shows. Então, pessoal que quer ir, já garante seu ingresso, entra em contato ali com a Paola, com o Pedro ou com o pessoal do Mahadeva, Raiz e Samuel, para garantir o seu espacinho ali. É incrível. Eu vi um videozinho do Pedro, até compartilhei, onde ele diz que vem com participações, incluindo a participação de Paola Kirst, que está junto com ele na produção. Então vai ser muito bacana. Muito bom aqui ouvir a Paola, que eu sou muito fã. Já conheço o trabalho do Pedro, já vi algumas apresentações, agora nesse show, né, já ouvi o CD, né, o álbum dele que está no YouTube. Então, recomendo e muito para quem quer apreciar muito bom, né? Música de qualidade. Recomendo muito. E por falar em música de qualidade... Mas antes, por falar em Pedro Borghetti, música de qualidade, ele estará aqui no Paralelo sexta-feira. Sexta-feira, então acompanha aqui no Paralelo. Tá bem. Fala, Cris. Música de qualidade também, já quem na sexta-feira acompanha Pedro Borghetti, acorda no sábado e às 11 horas da manhã, lá no Prédio da Música, para quem não sabe, fica ali entre o Centro de Convivência, da FURG, entre o Centro de Convivência e o prédio do DCE, ou o RU2, enfim. Ou procure por ali, no Centro de Convivência, pergunte onde fica o Prédio da Música. Tem a apresentação cultural da Orquestra de Câmara da FURG. Então, dia 29, sábado, às 11 da manhã, no Prédio da Música do Campus Carreiros da FURG. Então, aí... Agradeço aí quem mandou, foi a Silvia Zanata, responsável. Queridona Silvia, um beijo para ela também. Por esta parte eu trabalho com música, o coral da FURG também. Excelente trabalho aí da Silvia, então importante divulgação. Fica aí a dica musical também para o fim da manhã do sábado. Muito bem, Cris. Cristiano, 11h27. Já começamos o Política e Sociedade. Bom, desde o momento que demos o bom dia aqui, já começamos o Política e Sociedade, né? E a proposta de hoje a gente havia conversado sobre trazer o tema da questão das redes sociais, do uso das redes sociais, né? E também o Cristiano nos sugeriu, junto com isso, trazer a questão das fake news, a desinformação e também, por óbvio, falar da conjuntura política, que brinquei ainda com eles ontem, que não nos deixa sair dessa pauta. Né? Então, a cada dia são muitas novidades dentro da conjuntura política. A gente precisa falar sobre isso sempre. Né? Que nós estávamos falando, né, antes da questão da fala ontem do Glenn Greenwald na Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados, e a fala de alguns e algumas deputados e deputadas da base do atual governo, demonstra, pelo menos ao meu ver, o quanto as chamadas fake news, e o que eu não gosto dessa expressão, porque, na verdade, fake news é notícia mentirosa, é mentira, e quem trabalha nessa área, nós fizemos um programa pluriverso aqui, tratando do tema das fake news, e com a participação, entre outros, aí do Felipe Bonot, que é um pesquisador da área da comunicação, do grupo da professora Raquel Recuero, na Universidade Federal de Pelotas, e justamente quem trabalha com essa área, quem pesquisa essa área, não costuma usar fake news, mas sim desinformação. Na verdade, é um trabalho de desinformação. O que eu quero ligar aí com a fala desses deputados e deputadas ontem? Essa estratégia da desinformação, da fake news, da mentira, ela tem os seus limites, e a gente está vendo justamente esses limites. Até se consegue enganar as pessoas por um tempo, consegue se eleger
deputados, eleger até presidente, mas tem limite. E nós estamos vendo aí, né, esses parlamentares esbarrando nesse limite. Por exemplo, né, eu falei aí aí exigiu os áudios, ou da outra deputada que começou a acusar ele, dizendo que ele estava fazendo crime e tal. Ele pediu, então, que colocasse as evidências, que crime que ele estava cometendo. Ficar jogando no ar as coisas, ficar mentindo assim descaradamente, não cabe em espaços democráticos como é a Câmara dos Deputados. Então, mais uma aula também de jornalismo de informação e não de desinformação, que é o que faz as fake news. E aí, uma coisa que eu acho importante também para a gente refletir, já que estamos tratando de desinformação a partir, principalmente, das redes sociais, é a gente tirar um pouco daquela coisa de achar que existe a realidade em si e as redes sociais como se fossem coisas separadas. Na verdade, o mundo é tudo uma coisa só. As redes sociais fazem parte da realidade, fazem parte da sociedade, por isso mesmo são objeto de estudo das ciências humanas como um todo, da comunicação, a ciência política, a sociologia, a psicologia, entre outras áreas aí. As redes sociais estarão presentes justamente porque são realidade, não é um mundo paralelo e a realidade do outro lado. Então, o quanto as redes sociais permitem que cada um, diferente, né, dos meios, digamos, tradicionais de comunicação, entre rádio, jornal e TV, que ao emissor e o receptor da informação, todos podem ser também emissores. A troca de informações, a reprodução da informação, e é essa a grande característica. Então, o quanto uma desinformação ela pode se propagar numa velocidade muito grande. Sim. E não estou falando aqui do que se sabe que teve durante a campanha e continua acontecendo em campanhas difamatórias, com o uso de robôs para difundir falsas informações, difundir fake news. E o próprio Glenn Greenwald, semana passada, demonstrou isso através do Twitter, o quanto rapidamente milhares de compartilhamentos ou de tweets foram sendo feitos por robôs, o quanto isso se dá numa velocidade absurda. Mas só para terminar, o quanto... Não estou considerando isso. As pessoas que recebem e, pela informação, ir ao encontro do seu anseio, do seu pensamento, reproduzem sem ter qualquer preocupação de verificar se aquilo é verdade ou não. Seja uma mamadeira peniana, seja kit gay, seja o que for, né? Seja gente andando pelada nas universidades, as pessoas não querem nem saber. Saem compartilhando e assim toma uma proporção muito grande. E duas coisas, Cris, que eu quero somar. Lembrei quando tu disse enfim, dos robôs e das fakes, ou dos perfis e páginas fakes que surgem também. Lembrei que ontem foi citado por algumas vezes o tal do pavão misterioso. Sim, Glenn citou e alguns deputados citaram como, não sei se é uma página, um perfil... sim, agora eu lembrei também. Que tem, acho que, tentado trabalhar para desmentir o que o Intercept vem colocando. E lembro que, se eu não me engano, foi o Glenn, não sei se foi ele, se foi um deputado, agora não lembro. Mas que disse, por que que o conteúdo apresentado pelo Intercept, onde conhecemos o histórico, a trajetória e as pessoas que o mantêm, é duvidoso, e por que páginas como esta, que está sendo citada aqui para o contraditório, por que páginas como essas têm enfim, algum respaldo, algum respeito, e o Intercept não. E aí, junto com isso, o que eu trago? Eu tenho essa resposta. Tem, espera aí, só deixa eu juntar, Rafa, que é a segunda coisa. É só o título de um artigo do Sul 21, não vou trazer, mas que linka com isso que a gente está falando, a questão da moralidade seletiva. Mas é exatamente. Sim. Exatamente. É isso que vem acontecendo. Porque as pessoas não querem verdade. Todo moralista é seletivo, exatamente. As pessoas não querem verdade. As pessoas querem algum lugar que diga aquilo que elas querem que diga. E que elas querem acreditar. E elas querem acreditar numa mentira. Uma série de pessoas no país que quer acreditar numa mentira. Aliás, uma série de pessoas que corresponde aí, sei lá, a quantos milhões de eleitores, não sei quantos aí, que elegeram, né, esse governo. As pessoas acreditam que o cara é mito. É isso que é mentira. A quantidade de deputados. Deputados são representantes do povo que chamaram o
Sérgio Moro de herói. Eu não sei como é que o Ratinho não se elegeu presidente desse país ainda. Sim, não sugere. Datena. E aí lembro, só pra... Não sugere. Só pra conseguir... Né? E lembro da quantidade enfim, quantidade de deputados ali chamando ele de herói. E lembro de nós, né? E também grande parte da esquerda, o que agradeço, chamar atenção para que não tentassem tornar o Lula... a pessoa que salvaria o país. Porque, dentro da política, a gente não defende um herói, uma pessoa que salva. Nem para Lula, nem para Sérgio Moro, nem para ninguém. E agora nós temos a Câmara, né? Mas ontem foi muito reforçado isso, a defesa de uma imagem de um herói. E esse herói está blindado para fazer o que ele bem entender, ser justiceiro. Se Sérgio Moro não tivesse envolvimento nenhum com nenhum tipo de corrupção, não sei se tem, não estou aqui eu para julgar também, não é o meu papel. Tá? Se Sérgio Moro não tivesse nenhum tipo de ideologia política, também não estou aqui para julgar, não é meu papel. Tá? Ele teria feito o quê? O trabalho dele que eu estou pagando quanto contribuinte. Não é? Ponto. Tá? Ele teria feito o trabalho dele. Só de trabalhar enquanto juiz em um processo. Se ele não tivesse nenhum tipo de envolvimento. Não é herói, cara. Ele é tão herói quanto eu. Venho trabalhar de manhã aqui, me acordo de manhã e venho fazer o paralelo. E não reclama do frio. Não, exato, pelo contrário, cara. Pelo contrário, me levantei de manhã e tomei banho. Coisa que pouca gente fez hoje, eu te garanto. 15:07 da manhã. Pouca gente tomou banho de manhã. Eu me levantei, cara. Eu sou um herói também. Vim trabalhar. O dia que Rafa tomou banho, hein? Porra, que isso, cara. Vocês tiraram o dia pra me difamar, cara. Para que o Rafa fica magoado. Cara, vocês estão... Não só fico difamado, me vingo. Ele se vinga também. Eu vou xingar no Twitter. Sério. Cuidado com os hackers, Rafa. Olha aqui, ó. Tá louco. São 11h36. Eu nem sei se vamos fazer intervalo. Acho que podemos seguir. Não, eu já tava crente, a gente não tinha feito. Vamos seguir, né? Até porque fomos indo e estamos se assim quiserem, entrando... Se quiserem ouvir música, a hora que quiserem eu tenho música aqui. Na discussão. Bom, vou passar esta decisão, Cristiano Engelke, para ti, porque eu e Rafael estamos fazendo papel de mídia neutra. Mentira, tá? Tô brincando. Não tem nada de neutralidade aqui. Decida, vamos fazer intervalo, não vamos? Intervalo agora é só uma música. Quer ouvir música, a gente ouve música. O nosso público decide, mas como não dá tempo, música. Pô, eu não tô nem com o Facebook aberto. Não, só um detalhezinho aqui por falar em música. A Silvia que tá nos ouvindo... Oh, queridona, um beijo, mandou Silvia. Aqui, né? Mesmo em tempos de crise, a gente segue lutando e se reinventando. Essa é a... Né, que eu falei aqui da Orquestra de Câmara da FURG, que se apresenta sábado, dia 29 às 11 da manhã. É a primeira apresentação dessa que é a novíssima Orquestra de Câmara da FURG, recém-formada. E é formada por estudantes de diversos cursos da universidade. Que bacana. Então, que bacana. É um pouco da balbúrdia que se faz com muito orgulho nesta universidade. Que não cabe numa malinha de 39 quilos. Né? A balbúrdia é outra balbúrdia que a gente gosta. Rafa, música? Vamos ver uma musiquinha? Pedro, solta a vinhetinha da nossa música aí, então. Vamos ouvir mais um som aqui. Meu samba não é de fazer mal, não é. É do gueto, é do couro, é carnaval, não é Sou do sul, vim sambar, vim pra cantar. Sou do negro do canto de um lugar. Sou Obá, sou filha de Oxalá. Meu Orum, minha terra e meu lar. São Francisco, minha terra, minha mãe. Sou dos pés descalços pelo chão. Sou do povo do amor e da nação. Sou Brasil, Jequitibá, Cantiga e Flor. Meu samba não é de fazer mal, não é. É do gueto, é do couro, é carnaval, Noel. Sou do sul, vim samba, vim pra cantar. Sou do negro do canto de um lugar. Sou Obá, sou filha de Oxalá. Meu Orum, minha terra e meu lar. Das cores brilho em todas as manhãs. Arco-íris, minha
natureza me guia pelo ar. Marradeira, canta, canta, canto mais. Liberdade em minhas asas pra voar. Chego forte nas águas desse mar. Na corrente me banho devagar. E é pro norte que segue o meu olhar. São Francisco, minha terra, minha mãe. Sou dos pés descalços pelo chão. Sou do povo, do amor e da nação. Sou Brasil, Jequitibá, cantiga e flor. Meu samba não é de fazer mal, não é. É do gueto, é do cor, é carnaval, Noel. Sou do sul, vim em samba, vim pra cantar. Sou do negro, do canto de um lugar. Sou Obá, sou filha de Oxalá. Meu Orum, minha terra e meu lar. Das cores, brilho em todas as manhãs. Arco-íris, minha força, meu imã. Natureza me guia pelo ar. Marradeira, canta, canta, canto mais. Liberdade em minhas asas pra voar. Chego forte nas águas desse mar. Na corrente me banho devagar. E é pro norte que segue o meu olhar. Lata d'água na cabeça. Lá vai Maria. Lá vai Maria. Sobe o morro, não se cansa. Pela mão leva a criança. Lá vai Maria. Lata d'água na cabeça. Lá vai Maria. Lá vai Maria. Sobe o morro, não se cansa. Pela mão leva a criança. 11h42. Tô ajeitando aqui. Olha ali, meu espelhinho. Meu espelhinho. Para aí, gente, para aí. 11h42. Ouvimos Ana Paula da Silva, Rafinha. Isso aí, com Canto da Cigarra. Linda. A gente não cansa de ouvi-la aqui. Não, eu gosto muito dela. Bah. Repetindo o nosso chamado, o nosso convite, Rafa, para os artistas, não só aqui da região, mas artistas independentes de modo geral, né, que queiram trazer o seu trabalho para cá. Mandem para a gente, entrem em contato pela página no Face, Paralelo 30 Aptafurg, liga para cá, enfim, conversa com a gente e traz a música para cá. A gente tem tentado sempre trazer artistas independentes e, por óbvio, dando aí um destaque para o espaço dos artistas da região. Isso aí, com certeza. Muito bem, e tem muita gente boa, muita música boa. Tem, né? Bah, sim, precisamos valorizar. E muito. Certeza. E só para não perder, voltando aí com o tema que nós tratávamos anteriormente, ainda que não seja necessariamente a questão aí de fake news, mas só um ponto que também me chamou a atenção, que eu não vi, viu? Foi só cobertura, não consegui acompanhar ao vivo, eu estava em uma série de outras atividades, inclusive a audiência pública, depois eu quero rapidamente falar disso também. Mas depois acompanhei pelas redes sociais uma das lamentáveis perguntas de um deputado também do PSL, de extremo mau gosto, extremo preconceito, se ele se referiria ao Davi Miranda como seu namorado, como seu marido. E a resposta foi sensacional. Foi, né? Pode chamar de conge. Conge. Pode chamar de conge. Com aquele sotaque dele que é fantástico. Assim, ó. O quanto essa crítica que vem ao Glenn, daqueles que raivosamente não sabem lidar com a verdade, com a discussão minimamente racional,
o quanto ela se perde pelo preconceito, se perde na homofobia, o quanto tem de vídeos e afirmações nesse sentido de desconstruir a partir da questão aí da sexualidade do grande, que não nos diz respeito, cada um faz o que quiser, isso não aumenta nem diminui a qualidade do seu trabalho, ele não é bom ou mau jornalista, o Davi não é bom ou mau deputado por causa disso. Exatamente. E Davi, não sei se foi no dia da audiência de homenagem ao dia, comemoração da Revolução da Resistência de Stonewall, que o Davi falou, se foi ontem. Eu vi só o videozinho pelo Instagram dele, pela página dele, ele dizendo, é marido. Ele é meu marido. Nós somos casados em 2 países, se vocês tiverem alguma dúvida, aqui e também nos Estados Unidos. Então, não tem dúvida, é sim meu marido. E para um deputado, né, precisar reafirmar isso, e ontem não cheguei a ver esse trecho, onde o Glenn foi questionado sobre essa questão, e por óbvio, com uma tentativa de enfrentamento, de deslegitimar, como se isso fosse motivo, né, para deslegitimar a fala de alguém, a existência de alguém. Mas quando a gente precisa seguir reafirmando, né, e é um deputado casado com um jornalista internacionalmente conhecido. Então, o quanto outras pessoas que não são publicamente conhecidas estão cada vez mais sofrendo esse tipo de crime, de ataque, né, Cris? Olha aqui, 11h46. Não sei de tudo que a gente colocou aqui na mesa hoje, o que tu quer trazer e expor um pouco mais. Falar também dessa audiência que teve ontem na verdade. Câmara. É bacana. Ontem, audiência pública, proposta aí pelo vereador André Lemes. Quem presidiu a sessão foi a presidente da Câmara de Vereadores, a Tia Dé. E ontem completou 5 anos do Plano Nacional de Educação. Então, foi uma audiência muito importante para se debater e trazer os dados que foram, aliás, muito bem apresentados pela professora Suzane Gonçalves, que é professora aqui do Instituto de Educação da FURG, também pelo Felipe, que é do Fórum Municipal de Educação, e, enfim, pelos demais membros, né, que participaram da audiência. Eu também fiz fala enquanto presidente da Profurg. E o quanto esses 5 anos que se completam, eu ia dizer comemoram, mas não tem muito o que comemorar, lamentavelmente. Primeiro porque das 20 metas, 4 foram parcialmente alcançadas, digamos assim. As outras nem parcialmente. E cada vez mais estamos distantes dessas metas, até porque nós temos um governo que vê a educação como um obstáculo, ou mais do que um obstáculo, a educação como um inimigo a ser combatido, que é lamentável, né? Então, a gente vai na contramão aí do Plano Nacional de Educação, e é importante que quem nos ouve, quem nos assiste nesse momento tenha esta compreensão que muitas vezes as pessoas não têm. Eu não estou aqui criticando as pessoas, porque realmente essas informações não vão ao público da maneira adequada. A educação brasileira, através do Plano Nacional de Educação, né, que completou ontem 5 anos, ela vinha, como já vinha também, construída democraticamente, envolvendo milhares de pessoas, com os planos municipais, estaduais, então em todos os municípios, todos os estados, uma construção para se chegar num plano nacional, que não é um plano de governo, A, B ou C, ou que era a época, né, 5 anos atrás, ainda era governo Dilma, mas não era um plano de governo, era um plano da sociedade, né, sobre educação. Um plano da sociedade para o Estado brasileiro. E que vem perdendo força e apoio cada vez mais, já com o Temer e agora mais ainda no atual governo. É lamentável que a gente veja isso acontecer e uma perseguição, principalmente aí às universidades, uma perseguição e uma censura ao trabalho docente, uma perseguição à área de ciências humanas, uma defesa do próprio ministro da meritocracia. Em nenhum momento o atual governo fala em cidadania, em democracia, que são princípios fundamentais para quando se fala em educação. Então, quando não se tem democracia, não se tem educação de qualidade. Aliás, não se tem educação, porque sem democracia não tem educação. A gente tem doutrinação, a gente tem outras coisas. Educação nós não temos. Então,
agradeço e parabenizo aí pela audiência de ontem, muito importante. Quem não pôde comparecer, né, pôde assistir pela TV Câmara, e que reprisa, eu não sei exatamente quando que se dá as reprises, mas em algum momento aí ainda essa semana reprisará a audiência pública, e reforçando aí, para fechar esse ponto, o quanto o plano se deu num processo democrático e que sofre revés cada vez maior, cada vez menos a gente tem democracia em nosso país, seja na educação, seja em qualquer outra área. Cris, 7 minutos para a gente encerrar. Tu falou algumas vezes, falando da questão do plano, da construção dos 5 anos aí do Plano Nacional de Educação, falasse algumas vezes a palavra democracia, que não tem como falar em educação sem falar em democracia, ou vice-versa, como tu bem estava explicando. E lembrei do documentário, o filme Democracia em Vertigem, que foi muito falado nas últimas semanas. Semana passada, acho que bombou muito aí nas redes a sugestão. Foi o que me impulsionou para assistir também. Vi que tu fez algum comentário também de ter assistido, sugerisse. Vocês querem comentar um pouco? Acho que dá importância de termos esse material, né? E das pessoas, quem não teve acesso às informações, e ok, a gente sabe que isso acontece, isso também não é um crime. As pessoas não saberem. Claro. Né? Crime é não permitir que as pessoas saibam. Tá ali. Né? Tem como, foi feito um trabalho de pesquisa muito bacana da Petra, que é diretora, roteirista, e ela, na minha visão ali, assistiu uma vez só, por enquanto, ela faz uma linha do tempo, né, da construção da democracia muito, muito interessante, assim. Não é cansativo de assistir. Uhum. Quando se fala em documentário, as pessoas já ficam meio... Enfim, gostaria que tu trouxesse aí as tuas impressões, tuas sugestões. Vou fazê-lo. Por favor. Fazer rapidamente a crítica, e a crítica da crítica também, que eu acho muito importante, porque veio muita crítica, né, ao longo aí da semana passada para cá. Em primeiro lugar, eu achei o documentário muito bom. Uhum. Óbvio que eu tenho algumas discordâncias em algumas perspectivas, em algumas questões que são levantadas. Agora, em termos, ainda que eu não seja da área, mas em termos técnicos, as imagens, o arquivo, incrível, né? Impressionante o que traz, e eu vejo o filme muito importante para contribuir com uma análise de conjuntura para compreender por que nós estamos na situação em que estamos em nosso país. Agora, e por isso é fundamental, e por isso eu recomendo. E quando eu recomendo que as pessoas vejam este filme, eu não estou dizendo assim, vejam que lá está a verdade, o caminho, a vida, seja lá o que for, não. Aliás, nada tem, nenhum livro, nenhum filme, nem eu, nem a Deca, nem o Rafa, talvez a Marina aqui, mas poucas pessoas ou nada traz a verdade em si. É sempre uma perspectiva, uma maneira de olhar a realidade. E essa é a crítica que eu faço às pessoas que eu vejo muita crítica, e principalmente uma crítica pela esquerda. Uhum. De que o filme é numa perspectiva de classe média alta, que o filme é numa perspectiva mais próxima ao PT, que o filme é numa perspectiva branca. Ora, o filme é em primeira pessoa. Ela faz questão de dizer que é o filme a partir da perspectiva dela. O que... De novo, ela não esconde, ela deixa bem claro isso. O filme, um livro, um programa de rádio é sempre uma perspectiva de algo. E aí já entra até uma perspectiva filosófica minha. A realidade não existe. A realidade é sempre a partir do olhar de alguém. O verdadeiro paralelo não existe, depende de como cada um e cada uma está ouvindo ou assistindo na TV neste momento. Então, a realidade brasileira, né? O filme traz como a diretora percebe e tenta construir uma narrativa da história política do Brasil recente. Incrível. O que nos traz inúmeras possibilidades de concordância, discordância, crítica. A partir daí, a gente discutir. Agora, tirar o mérito, dizer que o filme não deve ser visto, que o filme tem essa ou aquela perspectiva, desculpe, mas é uma crítica infundada. Porque aí só vai valer o filme que reflete a mim. Então,
só vai valer o filme que cada um e cada uma fizer. Porque só vale a minha perspectiva, aquela que eu acho a mais adequada. Então, que a gente tenha essa abertura para compreender e fazer as necessárias. E não é isso um reflexo das redes sociais de cada um divulgando fake news, publicando notícias ou trazendo a sua própria realidade daquilo que enxerga para a vida? Né? E trago mais. Penso que por esse tipo de posicionamento, esse tipo de visão é que estamos onde estamos. Exatamente, até eu já faço aqui, eu não fiz ainda programação, nem sei onde nem quando, mas eu vou fazer. É que agora já está em fim de semestre, mas em agosto vamos fazer atividades com esse filme para discutir. Ótimo. E não é para atividade para dizer que de novo, que esse filme traz a verdade, mas é que seja um ponto de partida para a gente debater. Inúmeras discordâncias da extrema esquerda e da extrema direita, para a gente poder debater a realidade brasileira a partir deste filme. Portanto, recomendo, vejam, no Netflix, Democracia em Vertigem. E lembro de ter visto, e comecei a assistir também a série, Cris, Olhos que Condenam. Eu não consegui. Então, assisti o primeiro episódio e assim, ó, é um soco no estômago. Né? Então, tem que estar minimamente preparado. Porque li a sugestão no perfil do, se não me engano, foi do Levante. Acho que é @Levante Negro no Insta. Dizendo, assistam Democracia em Vertigem, assistam Olhos que Condenam e entendam o que a gente tenta dizer. O primeiro episódio de Olhos que Condenam é incrível, assim, mostra toda a trama no primeiro episódio para prender jovens negros e fazer com que eles deem o depoimento que a polícia quer que eles deem para incriminá-los. Então, vale muito a pena assistir. Daqui a pouco, quando tu tiver um tempo de assistir nas férias, tudo bem, dá para tu, quem sabe, trazer para ser discutido em aula também, porque aqui muito legal. Temos um minutinho ainda. Temos. Fazer um fechamento, pode ser? Fechamento. Temos 30 segundos, mentira. Fazer meu merchan toda segunda aqui na FURG FM, às 15 horas, ao vivo, das 15 às 16 horas, programa Pluriverso, aproximando a sociologia da comunidade, a comunidade da sociologia. Reprise às sextas-feiras, às 21 horas. Também nas rádios da Universidade Federal de Santa Maria, na rádio da Universidade Federal de Pelotas e no Spotify. Todo domingo o programa aqui é ao vivo na segunda, reprise ao longo da semana e domingo no Spotify. Eles vão dominar o mundo, Rafa. Calma, ainda não, tá devagarinho. Estamos subindo. Então tá bem aqui, ó. O Rafa tá ali fazendo vários sinais. O pior é que tem gente que acha que é verdade ainda, que é verdade, que é uma conspiração comunista aqui do paralelo para dominar o mundo. Não, a gente vai pedir para fazer a tarjinha da ironia, tá? Para colocar sempre no ar aqui. 11h57, a rádio o transmissor vai cair se a gente não acabar esse programa agora. E esse programa reprisa hoje às 23 horas e amanhã a gente volta ao vivo às 11 da manhã. Até lá.